Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Mil, o podcast da MilBR que busca valorizar o que a gente tem de melhor. E a entrevista de hoje tem tudo a ver com o nosso podcast, tem tudo a ver com o mês de novembro. Ele que é graduado e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e é doutor também em História Social pela Universidade de São Paulo. É professor no Instituto Federal, professor de História. E hoje vem contar sobre as nossas origens, sobre os nossos ancestrais, como que surgiu a nossa região. E o pessoal que acha que é só de Muzambique que a gente vai falar hoje, tá muito enganado. O pessoal da região fica aqui, que hoje a gente vai ter muita coisa boa, muita informação nessa nossa conversa. E Tarcísio, seja muito bem-vindo, prazer. Conheça o nosso Tarcísio, gente, é o professor de História. Incrível, super inteligente, Tarcísio. Nossa, tem hora que eu fiquei olhando as coisas, né, stalkeando e vendo tudo que você já produziu, que eu falo, meu Deus do céu, acho que eu sou muito burra. Porque é muita informação, é muita inteligência. Eu queria que você passasse tudo isso pra gente hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de todo o meu coração, em nome de toda a MilBR também. Ah, mas com um elogio desse já valeu a vinda. Você está exagerando. Obrigado pelo convite. Eu sou um reles trabalhador da história, né? A gente se formou, estudou para pesquisar isso e se dedica para a profissão. Então, é uma atuação como qualquer outra, né? Você também é uma profissional polivalente e o que você faz eu não faço. Então acho que cada um na sua, trazendo, né, tentando trazer o melhor para a sociedade, enfim. E eu agradeço de coração o convite, é um prazer conversar com você, eu admiro o teu trabalho, conheço você há um tempo, admiro a sua família e fico lisonjeado pelo convite. Vamos ver o que eu posso contribuir aí nesse bate-papo. Não, já vai contar tudo, né? Então eu já quero saber, assim, você sempre foi apaixonado em história? Não. Não? Eu nunca tive antipatia por história, né? Mas eu fui me descobrir historiador ou interessado em história no finalzinho do processo escolar, quando eu estava decidindo o que fazer. E eu falei, é legal, eu gosto de história, né? Mas engraçado que eu não tinha eu não era brilhante em história, não tinha nada de especial no meu desempenho escolar em história. Mas era a matéria que eu achava mais legal de estudar, né? Então eu decidi meio assim, né? No final do processo escolar, prestes a fazer vestibular, o que você vai fazer? Vou fazer história. E aí foi uma escolha super acertada, porque eu me identifiquei com o curso, enfim, e me sinto um profissional realizado hoje, tanto como professor quanto como historiador. Então foi assim, não teve nenhuma, não tive nenhuma inspiração especial, nunca fui, isso nunca foi uma coisa revelada para mim desde sempre. Eu quis fazer, aconteceu. E é claro, eu me dediquei, gostei e tal, e me descobri naquilo mesmo, né? Então acho que às vezes as coisas acontecem assim. E como que surgiu essa ideia de pesquisar mesmo a fundo a história da nossa cidade? Então, aí foi um processo mais longo. Quando eu entrei na faculdade, o meu grande objeto, uma coisa que eu gostava de estudar, que me interessava muito, era a ditadura militar. Então eu me via, né, estudando ditadura, era um assunto que me interessava, a ditadura militar brasileira. Mas aí durante o curso eu vi muitas outras coisas e acabei gostando e tendo um contato com história colonial do Brasil. Então eu fui fugir completamente daquilo que eu tinha planejado e fui fazer outra coisa. Comecei a pesquisar história da Inconfidência Mineira, das revoltas que aconteceram em Minas Gerais no século XVIII, e comecei um projeto de iniciação científica ainda na graduação sobre isso. Então eu comecei a trabalhar com história colonial do Brasil, do período colonial. Então eu fiz história colonial de Minas Gerais no mestrado e no doutorado,
que era a minha, digamos assim, a minha área de especialidade. Eu pesquisei a história de Minas no século XVIII, tanto no mestrado quanto no doutorado. Você ganhou um prêmio, não foi? A pesquisa de doutorado que foi defendida na USP em 2016. Né? Eu fiz o doutorado entre 2011 e 2016. Eu estudei um lugar de Ouro Preto, que é um lugar extraordinário chamado Palácio Velho, que tem uma história surpreendente. Assim, o palácio foi... hoje é um bairro de Ouro Preto, uma localidade. E esse palácio é um palácio mesmo. Assim, ele foi construído para ser a sede da capitania de Minas Gerais, para o governador morar lá. Mas o governador até ficou um tempo lá e depois ele saiu. E esse palácio era um complexo minerador, um dos mais ricos de Minas Gerais. E depois que o governador saiu, os escravos, os escravizados e as escravizadas que trabalhavam naquela mina de ouro meio que tomaram conta daquele lugar e começaram a explorar aquilo em proveito próprio, ao que tudo indica. Então existe uma lenda em Ouro Preto chamada Lenda do Chico Rei, que seria um rei africano que foi para Ouro Preto e que liderou uma comunidade de trabalhadores escravizados africanos que enriqueceram, não, que ganharam dinheiro explorando a mina do Palácio Velho, e com esse dinheiro eles libertaram uma galera. Então eu estudei esse lugar que teria sido a origem da lenda do Chico Rei. Entendi. E eu comprovei um pouco que a lenda é verdadeira, ela tem um feedback real, que isso de fato aconteceu. Os trabalhadores de uma irmandade escrava que estava perto, de fato exploraram essa mina, ganharam dinheiro, era uma irmandade, era uma associação de escravos muito rica, talvez a mais rica de Minas Gerais no século XVIII. E acredito eu que uma parte dessa riqueza tem a ver com esse lugar que eles exploravam e tal. Então esse trabalho ele foi premiado, ele recebeu o prêmio Diogo de Vasconcelos, que é um prêmio interessante sobre história de Minas Gerais. Nossa, até a pergunta que eu vou fazer vai calhar até para você depois terminar de me contar, né, o que eu fiz da pergunta. Tá. Que isso é muito difícil de encontrar, né? Essas comprovações, todo esse... É um estudo, assim... Eu vou perguntar porque eu tenho certeza que a maioria, assim, muita gente também não sabe, né? Tem que ir caçando livro, tem que ir caçando o quê? Como que se dá esse processo? Como que acontece? Isso é uma coisa interessante. A maior parte das pessoas acha que a história, ela já está feita. Porque já aconteceu, já tem um livro de história, o livro didático, outro livro contando a história, e que o que aconteceu no passado já é conhecido. E isso não é história. Isso, tudo bem, faz parte da história, mas o historiador não trabalha assim. O historiador, ele pesquisa coisas que a gente ainda não conhece sobre o passado. É a mesma coisa que as outras áreas da ciência fazem, só que a gente tem um jeito de fazer específico que é das ciências humanas e da história. Então, existem arquivos documentais, existem lugares onde os documentos do passado ficam armazenados, ficam guardados, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, o meu trabalho de pesquisa ele foi voltado para esses documentos de arquivo, que são, digamos assim, o material empírico que a história trabalha. E aí a gente tem que aprender a ler esses documentos, que nem sempre é uma tarefa fácil, porque... Uma linguagem completamente arcaica, arcaica, uma forma de escrever muito diferente da nossa, a grafia das palavras era muito diferente, a mentalidade das pessoas era muito diferente da nossa. Então, você tem que entrar no clima, né? Você tem que tentar entender o espírito da época, que os alemães chamam de Zeitgeist, é um pouco isso, você tentar se colocar no lugar das pessoas que você está pesquisando. E a partir daí investigar. O trabalho de história ele tem um pouco de detetive. Então a gente vai nos arquivos e investiga pistas, indícios, documentos. Às vezes a informação ela é picada, ela é um simples detalhe, e às vezes você lida com massas de documentos que te permitem ver dados, por exemplo, para
para saber que o Palácio Velho, esse lugar que eu estudei no doutorado, era um lugar muito rico, eu peguei as listas de pagamento de impostos de todas as propriedades de Ouro Preto e comparei com o pagamento de imposto do Palácio Velho. Então eu tive uma dimensão geral do que era Ouro Preto no início do século XVIII, para entender qual era o papel do Palácio Velho especificamente. Nossa. Então, às vezes, é um conjunto enorme de documentos para você extrair um entendimento, e às vezes é uma informação solta que aparece num documento e que te diz algo revelador. Então, tem tanto um lado quanto o outro. E o historiador ele é treinado para saber juntar e fazer esse tipo de investigação. Entendi. Mas aí, durante todo o mestrado e doutorado, eu pesquisei Minas, mas é uma área de Minas que não é a nossa. Eu pesquisei Ouro Preto, principalmente, pesquisei a região histórica do ouro. Nós também somos região histórica do ouro, eu vou falar disso daqui a pouco, mas as pessoas não sabem muito bem disso. Né? Então, eu estudei a zona mais conhecida de Minas. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu voltei, quer dizer, eu nunca saí de museu, eu estava trabalhando aqui já, né? Você já trabalhava no IF nessa época? Eu era professor do Instituto, me tornei professor do Instituto desde 2010. Então eu fiz o doutorado todo como professor do Instituto. Mas a pesquisa do doutorado eu tinha conhecido numa experiência anterior em Ouro Preto. Eu fui historiador em Ouro Preto. Que foi onde eu pesquisei antes de vir para cá. Então, quando eu terminei o doutorado, falei, não, agora eu preciso fazer algo da onde eu vivo. Era um desejo antigo, mas eu nunca tinha executado. Então, depois de 2017, eu resolvi executar. E passei a pesquisar a história de Muzambinho, de Cabo Verde e das freguesias, dos lugares mais antigos da nossa região. E você percebeu mesmo, na hora que você começou, que eram poucas as informações mesmo, assim, documentadas e tudo mais. Porque até se a gente for ao museu riquíssimo aqui, eu adoro o museu daqui. Mas mesmo assim, contar a historinha mesmo, né? Tipo um roteirinho, sim, né? Sim. Não tinha, né? A nossa região é uma região que o que se conhece do passado local, e eu falo do passado, sei lá, há mais de 200 anos atrás, há mais de 150 anos atrás. É o passado que dificilmente é lembrado pela memória das pessoas vivas. Esse passado mais antigo, das origens, ele é muito pouco conhecido. São poucos os trabalhos. Então, o que existe para a nossa região são figuras que, por um acaso, resolveram pesquisar sobre a cidade, onde ele vive, ou de onde ele é. Cito, por exemplo, aqui o Adilson de Carvalho, que é um grande historiador lá de Cabo Verde, que escreveu o livro mais importante da história de Cabo Verde, que é a freguesia de Nossa Senhora da Assunção do Cabo Verde. Ele era um dentista. Então, ele fez a carreira dele como dentista, e aí no final da vida, ele falou assim, vou fazer o que eu quero agora, que é... Final da vida não, mas assim, da maturidade até a velhice, ele pesquisou a história de Cabo Verde por conta própria, porque ele gostava. E ele fez um livro extraordinário. Olha. Que trouxe uma série de informações sobre Cabo Verde importantíssimas. Eu fiz uma homenagem para ele há um tempo atrás. Assim como tem o Adilson de Carvalho para Cabo Verde. Tem o Adriano Campagnoli para Caconde. O Adriano era um advogado, ele é um pouco mais antigo do que o Carvalho em Cabo Verde. E o Campagnoli fez também um trabalho muito legal sobre a história de Caconde, que é o trabalho mais importante sobre a história de Caconde. Então a gente chama essas pessoas que não são historiadoras, mas que fazem trabalhos de história, de memorialistas. Às vezes eles fazem coisas semelhantes ao que o historiador faz. E às vezes não. Então, por exemplo, nessas obras existem... são compêndios sobre a história de Cabo Verde. Então, tem desde a origem até as bandas de música, os times de futebol de Cabo Verde,
a história da maçonaria em Cabo Verde, a história do Colégio Estadual de Cabo Verde. Está tudo ali condensado no mesmo livro, que é uma espécie de coletânea de tudo que esse pessoal estudou sobre a região. Não é uma coisa específica, né, Não é só sobre a origem, é um trabalho mais de a gente chama esse tipo de abordagem de memorialismo. Aí o que existe são os memorialistas. E aí são pouquíssimos os trabalhos de historiadores profissionais mesmo sobre a história da nossa região. E eu acho que isso tem um prejuízo, que é o fato da gente conhecer pouco das origens da nossa região. Então muito se fala sobre a existência de quilombos na nossa região. Isso é falado, mas é muito pouco sabido. Como? Quando? De que maneira? Quando é que teve? Quando é que não teve? Onde existiram? Onde não existiram? Como é que deixou de ter? Porque assim, desde pequena a única coisa que eu sabia era isso, que Muzambinho era um quilombo. Só. Então. Mas uma coisa que eu vejo que quando a gente não conhece, né, essa história, a gente se perde nela, porque a gente vê hoje aqui, assim, pareceu uma cidade do interior coronelista e tudo mais. Não parece que tem essa origem, né? É engraçado que para as pessoas parece assim muito evidente que a nossa história começou com o café. Eu acho que isso é uma sensação muito clara, porque o café tem uma importância muito grande. Lembra-se das estradas de ferro que chegaram na nossa região. De fato, o café foi muito importante na evolução histórica de Muzambinho e de todas as cidades da nossa região. Mas a origem efetiva das nossas vilas, dos nossos arraiais, dos bairros rurais, isso é uma curiosidade, os bairros rurais têm origens tão antigas quanto as cidades. E essa origem primeira, ela não é do café, ela é anterior ao café. Então, Cabo Verde, Caconde, Jacuí e todas as cidades que estão num raio que vai de Alfenas até Ribeirão Preto são parte de uma mesma região ocupada na mesma época. Eu diria que de Caldas ou Poços de Caldas até Jacuí ao norte e de Alfenas até Ribeirão Preto é uma macro região que tem todas as cidades envolvidas, Muzambinho, Nova Resende, Juruá, Monte Belo, Mococa, Guaxupé, Guaranésia, Divinolândia, perto para lá de Caconde, enfim, todas as cidades mais próximas aqui no raio de mais ou menos 100, 150 quilômetros tiveram a mesma origem, que é da época ainda do ouro. Então houve um período aí de quase 100 anos, 90 anos. Se a gente pegar desde a época dos quilombos, dá mais de 100 anos. Nossa, é muita coisa. De ocupação antes da cafeicultura. Então é essa história, essa primeira história mais antiga que eu venho pesquisando a princípio. Então, por exemplo, a gente já descobriu que, por exemplo, Muzambinho, o nome Muzambinho é um nome do século XVIII, da origem, para ser mais exato, entre a década de 1760 e 1780. O documento mais antigo com o nome Muzambinho é de 1783, 84, uma coisa assim. E já estava estabilizado o nome Muzambinho. Já, escrito do mesmo jeito que a gente escreve, Muzambinho com Z. Depois, no século XIX... 1700, nossa senhora, vamos pensar isso, 1786. Aproximadamente 240 anos. Esse nome é bem mais antigo. Era um bairro rural. Um bairro rural ligado a Cabo Verde. Entendeu? Então... E era um bairro de escravos fugidos, era isso? Mais ou menos. É assim. Vamos, assim, eu queria tentar entender assim, para simplificar, assim, para todo mundo entender também. Vamos lá. Eu vou simplificar de onde nós surgimos. Vamos lá. Nós éramos uma região que não estava incluída na colonização portuguesa. A colonização portuguesa ela estava envolvida em duas rotas, que é a rota que vai para Ouro Preto e a rota que vai para Goiás. A gente está no meio delas.
Então essa área, ela estava perto das áreas de colonização, mas ela ainda não era ocupada. Isso eu estou falando da primeira metade do século XVIII, entre 1700 e 1750. Então, a gente estava perto, mas não estava incluído. E aí o que começou a acontecer? Os escravizados, os escravos africanos e gente nascida no Brasil também escravizada, que estavam fugindo da escravidão, procuraram essa região para fundar ali quilombos. Então estava fora da rota, então ninguém ia ver, né? Então era uma coisa mais segura. Mas não podia ser muito longe. Porque também eles precisavam da proximidade das fazendas, das rotas de comércio. Havia um contato que era medroso, era cuidadoso, mas era vital para a sobrevivência dos quilombos. Então a nossa região é uma região perfeita para isso. Então começou a pipocar quilombo aqui. A gente não sabe muito bem desde quando, se foi desde o início do século XVIII, se foi a partir da década de 1730. O fato é, a partir de 1740, a gente já começa a ter documentos falando, olha, tem quilombos numa região meio desconhecida chamada de Campo Grande, que os documentos mais antigos chamam Sertão do Campo Grande, por causa da presença do Rio Grande que passa ali perto de Passos, de São Sebastião do Paraíso, e o Rio Sapucaí que passa ali, desce ali perto da represa de Furnas hoje. Então, o que começou a acontecer? Chamavam essa região de Sertão do Campo Grande. E aí, tem quilombo no Sertão do Campo Grande, tem um monte de quilombo no Sertão do Campo Grande. E eles estão atacando fazenda, eles estão roubando os comerciantes, eles estão fazendo ações que está servindo como um incentivo para outros escravos fugirem das fazendas, etc. E começa o governador, as câmaras de Minas a reclamar, os senhores de Minas a reclamar que os quilombos estão causando problema. E aí fez-se uma primeira expedição de ataque em 1740, que chegou até as margens do rio Sapucaí, do lado direito. Sei lá, onde hoje é Campo do Meio, onde hoje é Alfenas, Campos perto Gerais. de Alfenas. Exatamente, Campos Gerais. E aí, assim, essa expedição foi menor. É uma expedição armada pelo governo de Minas, mas que não conseguiu muito bem acabar com os quilombos, não. E aí, os quilombos passaram para a margem esquerda do rio Sapucaí, que já é a nossa região. Então vieram de Alfenas para cá. Carmo do Rio Claro, Monte Belo, Areado, Muzambinho, Juruá, Nova Resende, chegando até assim, Jacuí, Guaranésia, Guaxupé, seria mais ou menos essa região. Então isso a gente já está falando de 1750 mais ou menos. E aí esses quilombos continuaram dando trabalho. E aí quando chega em 1759, as câmaras de Minas não aguentam mais porque a coisa tinha tomado uma proporção, a princípio, o que a gente sabe, enorme. Havia mais de 20 quilombos nessa região do Campo Grande, e alguns deles de tamanho significativo, com mais de 200 casas. Parece pouco, mas para os padrões da época é muito. 200 casas, são no mínimo... Cerca de 1.000 habitantes. Umas 1.000 pessoas. Entendeu? Então isso era o que seria hoje uma vila, um arraial, né? Um lugarejo rural. E aí isso começa a despertar a atenção de muita gente, porque isso era um problema. Tanto porque eles roubavam, eles praticavam pequenos furtos. Porque tinha que sobreviver também, né? Exato. Armas, mantimentos, muitas vezes eram furtados. Mas eu acho que o principal incômodo mesmo era o incômodo para as escravarias que estão ao redor. Porque quando existe o quilombo, o escravizado sabe que se ele for para o interior, ele vai ter abrigo. Ele vai ter para onde correr. Ele vai ter alguém, ele vai ter uma oportunidade de ser recebido. E isso gera quase um motim. Gera a sensação de que a liberdade é possível. Verdade. E isso é uma sensação política terrível para o senhor escravista.
Mudar tudo, uma estrutura que estava funcionando naquela época. Então, servia como uma alternativa de fuga. Então, os senhores queriam destruir. Entende? Então, aí o que acontece? O governador dá um basta, fala, não, a gente vai destruir. E organiza-se uma expedição mega, com mais de 400 combatentes, mais os seus escravos e mais alguns indígenas que ajudavam a andar pelo mato. E aí essa expedição que foi dada, a chefia dessa expedição foi dada por um capitão paulista. Na época era costume usar os paulistas para atacar quilombo. Basta lembrar que o famoso quilombo de Palmares, lá no interior do Nordeste, foi destruído por um capitão paulista. Então os paulistas, eles eram exímios andadores do mato, né, sertanistas, eles sabiam andar pelo interior do Brasil que não era povoado ainda. Eles tinham conhecimento empírico do sertão. Então eles eram usados às vezes nessas guerras contra os quilombos. E contrataram um paulista chamado Bartolomeu Bueno do Prado para destruir os quilombos da nossa região. E aí essa expedição foi financiada pelas câmaras de Minas, que compraram pólvora, compraram armas, etc, etc. Foi uma expedição bastante cara. Fizeram um rateio das contas entre as câmaras de Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei. O governo da capitania ajudou um pouco. E aí fizeram essa expedição, e que durou mais ou menos um ano, entre 1759 e 1760. E aí os caras varreram a nossa região toda. Atacaram, sei lá, mais de 20 quilômetros. Existe um mapa dessa expedição que coloca os lugares onde tinham os quilombos, os nomes dos quilombos e o tamanho dos quilombos. Então, por exemplo, existia um quilombo do Careca, que é perto de Caconde hoje, suspeitas que ficasse possivelmente onde hoje é Divinolândia. Esse quilombo tinha 220 casas. O quilombo do Cala-Boca, que hoje é um bairro de Guaxupé, fica entre Guaxupé e Guaranésia, tem o mesmo nome do quilombo chamado bairro Cala-Boca. Ai, até hoje? Até hoje. O quilombo se chamava Cala-Boca e o bairro continua até hoje chamado Cala-Boca. Esse quilombo do Cala-Boca tinha, sei lá, perto de 100 casas. Eu vou falar isso depois. Bom, enfim, a ansiedade já... Aí você tem uns 20 quilombos na área como um todo, e especificamente entre Cabo Verde e Jacuí, que é assim, não estou com o mapa aqui, mas o Cabo Verde é mais ao sul, Jacuí mais ao norte. Então, entre Cabo Verde e Jacuí, e nesse meio você tem Muzambinho, Guaxupé, Guaranésia, São Pedro da União, o próprio Jacuí e proximidades. Nesse intervalo de espaço havia 10 quilombos, pelo menos 10 quilombos. E aí esses quilombos foram supostamente destruídos, atacados e destruídos. Dizem que esse capitão paulista voltou dessa expedição com 3.900 pares de orelhas dos quilombola que ele matou em batalha. Porque havia um antigo costume de se pagar a destruição do quilombo, ela gerava um pagamento, um prêmio para quem destruía, e esse prêmio era dado por pares de orelhas, que significa as pessoas que foram exterminadas. Então ele teria voltado, um dos documentos diz que ele teria voltado com quase 4.000 pares de orelhas. Bom, aí em tese começa o período colonizador, ou seja, quando depois de limpo o terreno, digamos assim, começam a chegar gente de Portugal e do Brasil, branca, os senhores. Começa, funda fazenda, funda arraial, funda igreja, funda freguesia. E aí foram criadas duas freguesias, a freguesia de Cabo Verde e o arraial de Cabo Verde, onde hoje é a cidade de Cabo Verde, e o arraial de Jacuí, onde hoje é Jacuí. Então essas duas freguesias iniciais, elas abrangiam toda a região. Por exemplo, Alfenas era parte de Cabo Verde. E tudo que está entre Alfenas e Cabo Verde era parte da freguesia de Cabo Verde. Tá? Já a região de Jacuí pegava ali Paço, São Sebastião do Paraíso,
Carmo do Rio Claro, e outras, São Pedro da União, até perto de Guaxupé, Guaranésia, era parte de Jacuí. Então começa o período colonizador. E aí o mais engraçado é o seguinte, é que os quilombos que existiam nessa região, que foram supostamente destruídos, eles permanecem sendo pontos importantes do período colonizador. Como? Porque, assim, eu não entendo se fala que ele foi destruído, como que ele... Isso é um assunto que eu venho tentando desvendar, e que ainda não está exatamente respondido a contento. Vou te citar um caso, por exemplo, o quilombo do Zundu, em Jacuí, ao que tudo indica, ele ficava muito perto da sede onde hoje é a cidade. Pode-se suspeitar, inclusive, se o atual Jacuí não é o antigo Zundu. Um outro caso suspeito disso é a própria cidade de Muzambinho. Existe um dos mapas que existem sobre esse período, coloca a noroeste de São Bartolomeu. O primeiro ponto depois de São Bartolomeu é um risquinho no mapa, um ponto de povoação no mapa, chamado Quilombo, no que seria hoje possivelmente Muzambinho. Agora, existem outras referências, por exemplo, o Quilombo do Cascalho, que ficava onde hoje é Alfenas, próximo de Alfenas. Ele possivelmente é a origem de uma das povoações, talvez da própria Alfenas. Isso não está... Eu ainda tô tentando chegar a um veredito mais preciso sobre isso. Mas os primeiros estudos já indicam que, seja como for, os quilombos formaram uma espécie de geografia, deram uma estrutura para a ocupação daquele território. E as povoações colonizadoras, elas meio que obedeceram um pouco a esses caminhos dos quilombos, a esses pontos referenciais onde ficavam os principais quilombos. É como se fosse assim... A gente estava aqui antes, eu sei que a gente não devia estar aqui, mas assim, a política da boa vizinhança pode ser entendido como se fosse isso, porque, por exemplo, assim, a gente tem o quilombo aqui, mas assim, vocês vão construir tua fazenda ali, vamos tentar viver bem. É possível que isso tenha acontecido. É possível. Alguns estudos recentes sobre Palmares, por exemplo, indicam que o quilombo de Palmares sobreviveu muito tempo negociando com as autoridades portuguesas uma certa margem de sobrevida ali. Então havia havia alguma tolerância quando a coroa portuguesa não conseguia completamente submeter, ou quando havia um entendimento de que precisamos conviver com eles um pouco, porque não dá para simplesmente tirar essa gente de lá. Então o quilombo de Palmares, ele teve uma longa história de negociação e de sobrevivência com as autoridades portuguesas. O processo de Muzambinho, da nossa região, é diferente, porque teve a expedição e imediatamente começou o processo colonizador. Então, de fato, houve uma conquista. Agora, o fato de ter existido essa conquista, o fato de ter sido um processo violento, e de fato foi, não exclui a possibilidade de que esses núcleos não necessariamente foram exterminados. Entende? Então o que eu apostaria é que houve uma incorporação desses quilombos dentro do processo colonizador. E nesse sentido, eu acho que só isso explica um pouco por que Muzambinho, por exemplo, por que o nome Muzambinho sobreviveu. Né? Isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Por que o nome específico de Muzambinho? Existia um quilombo na época chamado Muzambo, esse sabidamente registrado, que se acredita que ficasse ali nas margens do rio Muzambo, talvez entre Alfenas e Monte Belo, alguma coisa nesse sentido. E existem, não há nenhuma referência a um quilombo Muzambinho,
mas existe a referência ao bairro Muzambinho. E existe esse mapa que coloca a noroeste de Cabo Verde, de São Bartolomeu, um ponto de povoação chamado Quilombo, que possivelmente é Muzambinho. Eu ia falar antes, mas é aquele mapa que aparece no documentário. São 5 ou 6 mapas que interessam muito para a história da nossa região. O mapa da expedição, que é esse que eu falei para você, que coloca os 20 quilombos no mapa. Tem um outro mapa lindíssimo sobre Jacuí, chamado Planta do Descoberto de Jacuí, que está lá no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Esse mapa, além de ser lindíssimo, ele coloca na estrada entre Cabo Verde e Jacuí, que é marcada no mapa, na beirada da estrada eles colocam uma inscrição chamada País dos Quilombos. Olha! Que é o trajeto onde hoje, possivelmente Muzambinho, Guaxupé, etc, etc. Gente, só para vocês entenderem que eu falei do documentário, nós vamos conversar um pouquinho disso depois, mas existe um documentário, chama a História Sem Terno e Sem Gravata. Nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas só para vocês saberem que tem vários mapas que aparecem no documentário e mostra, são maravilhosos, realmente. E esse mapa que coloca Muzambinho como quilombo é um outro mapa, um terceiro mapa, esse muito preciso, chamado Carta Geográfica da Capitania de Minas Gerais. E esse mapa ele é de 1767. Já é do início da ocupação. Os quilombos supostamente já tinham sido destruídos, mas existia lá o topônimo Quilombo depois de São Bartolomeu. Aliás, São Bartolomeu é um bairro histórico de Cabo Verde, tão antigo quanto a sede. Não só São Bartolomeu, como todos os bairros, São Boaventura, Fiéis, que mais tem lá em Cabo Verde? A Barrania. São todos nomes de bairros que já existiam com esse nome nos primeiros documentos do processo colonizador. E como... Eu tô te interrompendo? Não, pode falar. E eu queria saber como que surgiu. Eu ia falar agora já do documentário, mas eu nem sei se você terminou. Não, então, aí... Como é que isso surgiu, né? Desculpa, só para encerrar esse processo de formação. Então começa a existir a ocupação, começam a vir senhores brancos para cá que trazem escravos, e aí começa a haver uma ocupação do território, né? Com base em mineração. Tinha mineração no Rio Cabo Verde, tinha mineração no Rio de Jacuí, São João e São Pedro. E tinha mineração no Rio Pardo, que aconteceu uma década depois de Cabo Verde e Jacuí, mas a partir de 1777, os paulistas, 75, 77, os paulistas ocupam o Rio Pardo. O que é Rio Pardo? O que hoje é Caconde. A represa de Furnas a represa de Caconde deu uma bagunçada nisso. A cidade de Caconde, na verdade, ela tem duas fundações, uma mais antiga e outra mais recente, mas é Caconde. Então esse lugar chamado Rio Pardo, ele começou a ser colonizado pela capitania de São Paulo. Começou a haver uma briga para ver quem é que ficava com essa região, se a capitania de Minas Gerais, se a capitania de São Paulo. Então São Paulo, para marcar terreno, ocupou o Rio Pardo. E a capitania de Minas Gerais começou a fazer questão de manter Cabo Verde e Jacuí como áreas de Minas e não de São Paulo. Havia uma discussão sobre qual seria o limite e tal, uma briga que só terminou no século XX, que durou mais de 200 anos, até definir as fronteiras exatamente. É por isso que Muzambinho é Minas e Caconde é São Paulo. Essa fronteira foi brigada milímetro a milímetro. Milímetro, foi a milímetro, né? Existia, quem transita por essas estradas ali, o São Mateus, sabe que existem marcos, até hoje existem algumas pedras que marcam a divisória entre Minas e São Paulo. Bom, aí o que acontece? Ocupa-se essa região, só um parêntese, a mineração, de onde vem isso? Quem é que descobriu que tinha ouro nos rios da nossa região? Eu acho que dá para afirmar, quase com certeza, de que a exploração aurífera desses rios é uma descoberta dos quilombos, né?
Só que essa memória nunca foi contada. Quem são os fundadores? Então, como queria contar, né? Também. Não é conhecida, é uma memória que foi apagada. Quem são os fundadores das cidades da nossa região? Uzambim tem seus fundadores, Guaxupé tem seus fundadores, Jacuí tem seus fundadores, e todos são, em geral, membros da elite branca. Nossa, Tarcísio, porque eu tô até pensando, assim, agora que você falou nessa suposição, por quê? Qual que é o interesse, assim, além de ter, né, alguns problemas, lógico, uns furtos, o incentivo de outros escravos a fugirem, mas qual que é o interesse maior de uma coroa? Exploração econômica, sempre foi. Terras, propriedades. E se eles tivessem descoberto ouro, é por isso que seria interessante tirar eles dali para poder... Também. Né? E houve não era uma região tão rica em ouro. A mineração ela dura pouco tempo, mas de qualquer maneira ela sustentou uma ocupação inicial aí de 20 e 30 anos, pelo menos. E sabe-se lá desde quando esses quilombos estavam por aqui explorando esses rios. Isso é muito difícil de saber. Os cálculos mais otimistas assim jogariam para 1740. Então, durante a expedição de ataque, houve alguns documentos muito interessantes que falam, por exemplo, de crianças que foram presas na expedição, de mulheres e filhos, em que a criança, com 12, 13 anos, ela tinha nascido no quilombo. Ela não tinha sido nem batizada, ela era uma quilombola legítima. Então, quer dizer, aquela criança, ela nasceu e cresceu no quilombo, quer dizer, esse quilombo tinha pelo menos 10 anos de existência, 10, 12 anos de existência ali. Agora, desde quando eles estão ali efetivamente, a gente não sabe. Né? Então o fato aí teve essa ocupação baseada em ouro e combinada também com criação de gado, uma exploração inicial agropecuária. E aí isso evolui, no século XIX, os bairros rurais vão pipocando, vão vindo mais exploradores, e aí são fundadas as freguesias, o processo vai se dividindo, né? Alfenas vira uma freguesia à parte, São José e Dores de Alfenas, depois Jacuí se bifurca em outras áreas, Cabo Verde vai sendo desmembrado um pouco, surge Muzambinho em meados do século XIX. Mas só um comentário para encerrar esse processo colonizador. O caso de Guaxupé é um caso muito curioso, porque a família fundadora de Guaxupé é de um militar que participou da expedição de extermínio. Não é o militar, mas é um descendente do militar, possivelmente filho. É um possível filho de um membro dessa tropa de 400 que vieram para destruir, se fixou ali e virou o fundador de Guaxupé. Nossa. No século XIX. Interessante isso, hein? Então, possivelmente, Guaxupé a gente sabe porque, por acaso, o nome desse soldado foi citado na expedição. Mas uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, que eu também estou tentando fazer, mas ainda estou em processo, deve revelar que não só Guaxupé, mas outras cidades da nossa região tiveram entre os seus fundadores descendentes desses primeiros, desses camaradas que vieram para destruir os quilombos. Então, a primeira elite local nossa é formada por conquistadores de quilombos. Isso é uma informação interessante. E triste. Mas é uma informação valiosa de ser resgatada para ajudar a gente a pensar criticamente o nosso passado. Exato. Né? Bom, então aí é isso. Aí depois da parte, aí teve o minério, a agropecuária, e como que a gente vira o café? Entra no café. Então, o café, ele foi inicialmente colocado no Brasil no que a gente chama de Vale do Paraíba, que é uma região do interior de São Paulo e do Rio. E aí o café avança, a partir de 1840, 1850, o café avança para o oeste paulista, região de Ribeirão Preto, de Araraquara e tal, e também chega para o sul de Minas. Então eu diria que o café é colocado para a nossa região aí a partir de 1860, 1870, na segunda metade do século XIX, e a partir daí ele se alastra, ele vira o principal produto da economia,
e segue sendo assim até hoje. E como que surgiu essa história? Peraí, antes de eu entrar, você quer fazer alguma pergunta, Luiz? Dessa parte? Porque eu assisti, assim, confesso, tardiamente, não assisti quando lançou e me arrependo amargamente por isso, mas agora que eu assisti esse documentário, A História Sem Terno e Sem Gravata, é assim, eu chorei vários momentos. Eu fiquei assim, muito feliz de ver aquela forma de ser contada nossa história. Você é parte assim, importantíssima daquele documentário. Até vou falar para todo mundo assistir. Nós vamos colocar aqui para vocês assistirem, tá no YouTube. E como que surgiu essa ideia de contar a história desse jeito, esse nome maravilhoso, né? Porque é o que eu falei, quando a gente pensa na nossa região, o que a gente pensa? Os coronéis do café. É isso que vem na nossa cabeça. A gente não pensa que antes aqui tinha, assim, uma vasta quantidade de pessoas e de culturas e tudo mais. Isso foi Essa iniciativa veio dos professores lá do Colégio Cesário Coimbra, a Érica. Aliás, eu tenho que mandar um imenso abraço para ela, que já trabalhou comigo, amo ela. Beijo, Érica. Então, ela me convidou e disse que estava vindo um diretor lá de Passos. A Érica me convidou e o Sandro viria dirigir o documentário. Então, o Sandro me chamou e a gente foi assim... eu não sabia exatamente o que eles queriam. E aí foi uma produção meio... Eu acho que eles descobriram o que era, o que eles iam fazer durante a feitura. Uma crítica que eu tenho ao Sandro, né, Sandro? Eu vou te falar a crítica que eu tenho ao documentário, que você usou muito meu depoimento. Esse foi o ponto falho do teu documentário. Deviam ter deixado mais as outras pessoas presentes no documentário do que a minha fala. Não, mas é porque faz todo sentido. A hora que a gente... Cruza uma coisa com a outra. Porque a gente vai escutando o começo seu e depois isso vai clareando. Até por isso que eu falo pra todo mundo assistir, porque às vezes aqui a gente tem 1 hora, né, infelizmente. Então lá ela consegue ter mais um pouco de tempo. Ele é até mais curto que o nosso podcast, mas ele consegue clarear os mapas e tudo mais na nossa cabeça, né? Porque eu acho que como é um assunto tão pouco conhecido, o fato de que eu estava relatando essa narrativa acabou chamando muita atenção do Sandro. E o Sandro fez um trabalho espetacular junto com a Érica. Eu acho um trabalho muito dele, é a visão dele do processo, né? Ele construiu uma narrativa muito própria, muito peculiar. Como eu acabei aparecendo muito no documentário, as pessoas acham que eu participei da feitura. Não foi, tá? Eu queria... Aquilo é culpa do Sandro, pro bem e pro mal. E foi muito legal, porque aí o pessoal também passa a valoriza mais o que a gente faz, né? Acaba conhecendo o trabalho. E aí, a partir daí, começaram a surgir, né, outros convites para falar sobre isso. Inclusive, acho que essa conversa que a gente está tendo também se deve um pouco ao sucesso desse documentário, né, que trouxe uma coisa muito legal, que foi uma visão sobre a história de Muzambinho, uma interpretação, né, uma tentativa de valorização desse passado quilombola e das nossas origens, né. E lá você também fala sobre a questão de 2 pontos importantes em Muzambinho, que é o Brejo Alegre e a Barra Funda, né? Sim. Que eles ainda têm essa raiz quilombola. Como que ficou isso na tua pesquisa, para eu entender? Porque aí a gente parou na parte que aí tava virando, né, a região cafeeira. Daí, como que... Onde é que o Brejo Alegre entra nessa história, isso, né? Então, essa já é uma continuidade mesmo desse processo. Porque o que acontece? Depois que Muzambinho é fundado oficialmente, a gente está falando aí de 1850, que é a freguesia de Muzambinho, a freguesia de São José, que chegou a ser batizado de São José da Boa Vista. Tentaram emplacar São José da Boa Vista, não pegou, Muzambinho continuou.
que é outra coisa curiosa pra gente pensar esse lance da memória do nome e tal. E aí virou Muzambinho mesmo. Então, depois que fundou a igreja, a paróquia, né, a sede da paróquia de São José, começa ali a história de Muzambinho, depois é fundada a vila, né, a criação oficial. Isso a gente já está falando de segunda metade do século XVIII, do século XIX, a partir de 1850. Então, o que acontece? Nesse momento, a escravidão está em crise no Brasil. Na América como um todo, mas no Brasil também. O tráfico negreiro tinha acabado em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e os escravizados do Brasil estavam em rebelião para botar fim nisso. Os senhores não queriam, havia uma resistência enorme, dizia-se que tinham que indenizar os senhores e tal. Mas muita gente era contrária e queria acabar, os abolicionistas todos. Então, o que acontece? Houve um advogado em Muzambinho chamado Américo Luz, que foi abolicionista. Então, a conversa, há um livro que narra que faz esse relato que eu vou fazer aqui, e há algumas pesquisas também já feitas sobre o Américo Luz que indicam e comprovam esse aspecto da trajetória dele, da abolicionista, que dão conta de que o Brejo Alegre teria sido um quilombo abolicionista. O que é o quilombo abolicionista? É um quilombo diferente desse primeiro quilombo da época colonial. O quilombo abolicionista ele já é o quilombo da etapa final da escravidão no Brasil, quando estava um monte de gente lutando para acabar com a escravidão. E aí se criou esse termo chamado quilombo abolicionista, que é o quilombo que é formado para levantar a bandeira do fim da escravidão, da abolição da escravidão. Entendi. Então, o que se diz é que o Brejo Alegre chegou a ser um quilombo abolicionista, a abrigar escravos fugidos da região que se encontravam ali e que se amparavam uns aos outros. O livro que eu estou me referindo é um livro do Bretas, que é um historiador, um memorialista de Muzambinho, que escreveu um livro chamado Muzambinho, Sua História e Seus Homens. Nesse livro ele diz que o Américo Luz ajudava esses escravos das fazendas a fugir para o quilombo abolicionista do Brejo Alegre e eventualmente fugir também para o quilombo abolicionista de Santos, que era o quilombo do Jabaquara, que era o maior quilombo abolicionista do Brasil, que hoje é um bairro lá de Santos, o Jabaquara. Então há esse relato. Além disso, o Américo Luz se notabilizou por defender alguns escravizados, defender a causa escravizada, a causa da abolição, e por causa disso ele enfrentou uns problemas, ele chegou a ser alvo de um atentado e tal. Então existe esse relato sobre o Brejo Alegre. Eu nunca pesquisei isso efetivamente, né? A minha pesquisa nunca chegou a essa etapa da história de Muzambinho. Eu ainda estou, digamos, na primeira metade do século XIX, foi onde eu cheguei até agora. O professor Marcos, meu colega, Marcos Alberto Cândido, meu colega lá do Instituto, já escreveu, conhecido como Marquinho, ele já escreveu textos legais sobre isso, sobre os quilombos abolicionistas e sobre essa experiência do Brejo Alegre. E o legal de ver também lá é que você vê... eu esqueci o nome da senhorinha. Nossa Senhora. Que participa do documentário. Sim. Ela é muito maravilhosa, uma fofura. Sim. E ela fala sobre a avó que era escrava e tudo mais. Sim. Conta toda essa trajetória deles, que participava dos grupos de festa, sim, né? Sim. E tem o Zetão também, vou mandar um beijo enorme, que eu adoro ele. O Zetão é uma personalidade significativa, né? Muito importante. E eles contam sobre essa ancestralidade deles né, nessa localidade mesmo, né? Então... Eu acho que é preciso deixar isso claro, né? Algumas pessoas entendem de maneira distorcida esse tipo de abordagem, né? Então vocês estão falando que Muzambinho é racista, que Muzambinho é escravista, que Muzambinho é preconceituoso e tal. Não é Muzambinho, é o país. Exato.
isso que a gente está falando não é uma exclusividade da nossa cidade. É um processo nacional da nossa formação como país, né? Que vem desde a época colonial. O que as pesquisas e as falas do Zetão e dos outros que deram depoimentos mostram é que havia preconceito, preconceito, e isso é parte de um processo histórico que é muito importante na formação da nossa região, gente. Então, quer dizer, nós estamos falando de cidades que foram construídas sobre um ataque que destruiu quilombos, né? Professor, mas não tem... Os meus alunos às vezes me perguntam, você está falando de quilombo, mas onde estão os quilombos? A gente não vê a população negra de Muzambinho, ela é pequena, né? Onde estão? Existem muitos negros no Brejo Alegre, muitos negros na Barra Funda, mas assim, eles não são maioria, não são igual cidades com muita presença afrodescendente, igual Ouro Preto, igual Rio de Janeiro, igual Salvador. Aí a gente precisa entender que há uma historicidade nisso, de que as pessoas que estavam aqui naquele momento podem ter saído, houve um processo de mudança econômica muito importante, né, de transição para o trabalho livre. Muitos habitantes da nossa região procuraram grandes centros para viver, São Paulo, etc. Então a cidade mudou de cara, literalmente. E depois ainda veio a imigração italiana, que literalmente embranqueceu Muzambinho e outras cidades da nossa região. O propósito era esse mesmo, né? O propósito da imigração italiana era literalmente embranquecer o povo brasileiro, porque na época até os intelectuais, né, do final do século XIX, do início do século XX, diziam que a mestiçagem era ruim, que a presença mulata era uma coisa negativa, que o Brasil tinha que mudar esse cenário. Então houve uma série de ideias racistas que ajudaram, que incentivaram, por exemplo, a vinda da imigração europeia. E eu acho, né, que essas histórias, elas precisam ser contadas não para a gente criticar o nosso passado, dizer que o nosso passado é um passado horrível, não é isso, né? Até porque não é horrível. Há uma história de luta, de superação muito importante. Essas populações submetidas à escravidão, elas existiram, elas organizaram irmandades, elas organizaram festas, elas fugiram, elas organizaram quilombo abolicionista, elas mantiveram viva a memória dos quilombos no nome dos bairros, no nome de Muzambinho e no nome dos bairros rurais. A maior parte desses bairros rurais que foram quilombos continuam com os nomes: Zundu, lá em Jacuí, Cala Boca, em Guaxupé, Muzambinho, etc. Então, quer dizer, é uma história de resistência também. E também é uma história que ajuda a esclarecer que a gente tem certas dívidas desse passado que precisam ser discutidas, né? Então eu acho que o propósito é esse, e essas falas que foram dadas no documentário mostram muito bem isso, né? De que a gente tem problemas relacionados a isso que a gente precisa analisar, e a história tem um papel importante, eu acho. Eu tenho certeza. Né? Luiz, você falou alguma coisa? Eu tenho uma curiosidade em saber, né, como que os quilombos, né, que eram localidades, como que o pessoal, não sei se posso fazer esse tipo de pergunta, mas como que o pessoal, né, que fugia e tal, ficava sabendo que ali tem um quilombo? Porque se essa notícia chegasse de uma tal maneira, os próprios pessoal que queria acabar com o quilombo já saberia onde que ele estava, né? Você tem alguma teoria de como um passava para o outro? Lá, né, no Muzambinho tem um quilombo que você pode ir para lá, e lá você vai viver 20, 30 anos de uma maneira mais segura, vamos dizer assim. Eu tenho essa curiosidade, né? Como é que era divulgado para o pessoal que queria fugir, queria sair da escravidão, vir para um lugar onde existia uma comunidade que poderia acolher e poderia sobreviver ali?
Você tem alguma coisa? WhatsApp, gente. Tô brincando. Isso é muito interessante, porque vou dizer coisas aqui que não sou eu que pesquisei, são historiadores que já lidaram com esse assunto em outras pesquisas e tal. O que existia era uma rede de informações. Os quilombos não eram isolados, eles tinham contatos nas vilas. Existiam comerciantes, existiam pessoas que eram aliadas ao quilombo. Então, essas pessoas em geral podem ser escravos que estão nas fazendas ou nas vilas, podem ser comerciantes mulatos que vendem víveres, que vendem produtos para o quilombo. Então, esses quilombos eles estão em constante contato com as vilas. Então, isso é bem interessante, porque há uma rede de apoio secreta, perigosa para todos os envolvidos, mas que era parte do processo, né? É parte das contradições dessa sociedade. É claro que existem momentos em que é mais tranquilo fazer isso, e existem outros em que a coisa começa a pesar, né? Então, existia uma rede de apoio e as pessoas, os escravizados, eles sabiam onde buscar informação. Então, era a taverna, o bar, né, que seria hoje o bar, a conversa na venda, essa informação circulava dentro da comunidade escravizada. E falava, tem um quilombo. Inclusive existem músicas que celebram isso, né? Tem uma música muito impressionante, que são essas cantigas quilombola, né? Que fala de um quilombo do Dumbá. Aliás, Dumbá era um dos quilombos da nossa região também. Dizem que existe um Dumbá perto de Diamantina, e existe um outro Dumbá que fica na nossa região entre Cabo Verde e Jacuí, logo acima do quilombo, que supostamente é Musamim, havia o Dumbá, ou Serra do Dumbá. E existe uma música, que é um jongo, que eu vou passar vergonha, vou cantar aqui, que é mais ou menos assim: ô muriquinho pequenino, ô muriquinho pequenino, que samba na cacunda, Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá? E enfim, essa música... Passou vergonha, gente, Ninho. Isso é um jongo conhecido que mostra bem esse lance dessas comunicações que circulavam dentro da escravaria, dentro das pessoas escravizadas, sobre esses pontos de fuga. Dentro desse processo também, e aí é curioso, existe relato de sinais. Por exemplo, eu sei que lá em Muzambinho, norte, sul, leste, oeste, existe um quilombo. Chegando próximo, existe relatos de alguns sinais em pedras, em estradas, em que pudesse apontar o caminho, pudesse falar para esse pessoal, olha, você está chegando. Existe algum relato nesse sentido? Bom, o que existe são as pesquisas arqueológicas que mostram, existem alguns sítios arqueológicos de quilombos. O Quilombo de Palmares é um sítio arqueológico conhecido, né, lá na Serra da Barriga. Existe uma parte dos quilombos do Campo Grande que já estão sendo investigados. Existe um núcleo quilombola na Serra do Espia, que fica mais perto do Triângulo Mineiro, indo para a região do Triângulo Mineiro, que é um sítio arqueológico quilombola, que já está sendo, que chegou a ser pesquisado e tal, arqueologicamente. Agora, é muito difícil captar esse tipo de informação da época, se havia algum tipo de indicação, né, como que o trajeto até o quilombo era feito. Existem alguns indícios de que havia figuras que eram guias, figuras que viviam nas vilas ou viviam nas fazendas, mas que eventualmente iam até o quilombo, levavam alguém, levavam alguma coisa e voltavam. Entende?
sem dizer onde foi. Tanto é assim que quando a expedição de ataque acontece, eles prendem alguns quilombolas que estavam possivelmente em trânsito, e esses quilombolas são obrigados a mostrar o caminho. São torturados, possivelmente, e eles são usados na expedição. Ó, você vai falar onde está o quilombo, qual é a rota, como é que chega lá. Então teve isso. Então era um negócio muito perigoso para quem estava envolvido. Porque, claro, né? Agora não era impossível, sabe? E o sucesso desses quilombos dependia também dessa capacidade de articulação que eles tinham para trazer gente. Havia uma dificuldade muito grande com relação às mulheres, porque o número de mulheres na escravidão já é pequeno. Os senhores, eles preferiam muito mais comprar homens escravizados, porque o trabalho bruto era preferencialmente masculino. Então havia uma desproporção de gênero nas escravarias. E evidentemente isso se refletia no quilombo. Então havia um interesse muito grande, né, de que mulheres fugissem. Então esses quilombos eles têm contatos dentro do espaço colonizado, né? E era assim que era feito. Quem quer dar um jeitinho, né? Vai se ajeitando. Eu falo assim muito também porque tem a questão da essência africana, né? Existem sinais, existem coisas que o próprio africano sabe, usa, e muita gente não sabe, né? Como é que sinais, né? A gente vê filmes... Isso é muito difícil do historiador captar. Mas é difícil porque não tem relato escrito, não tem... Isso seria uma transmissão oral, né? Então, E até o que eles falam, né? Sobre que é dito hoje macumba, da Umbanda, eram oferendas, não hoje são oferendas para santos, mas eram comida e bebida para o escravo fugido se alimentar ali no meio do caminho, né? Existe a gente ouve essas histórias que numa encruzilhada, o ponto que ficava a comida, aquela oferenda, era a indicação do caminho. Mas é muito difícil, essas historicamente, são memórias, isso... Mas isso existem relatos disso, né? Agora, para o historiador, é difícil pesquisar isso porque não restaram vestígios. As próprias pessoas envolvidas faziam questão de ser algo secreto, sigiloso, para que só os iniciados entendessem. O que a historiografia tem mostrado nos últimos tempos é que havia um complexo sistema de comunicação entre eles. Com certeza. Eles falavam línguas que não eram compreendidas pelos brancos, né? Então havia uma rede de comunicações, havia uma complexa articulação ali para eles conseguirem sobreviver. Na verdade, até a história acaba não dizendo isso para não dar o ar de superioridade a toda a esse movimento que realmente precisaria ter uma inteligência muito extraordinária para chegar num nível desse. Né? E você disse durante o programa todo a questão de minimizar, né? Não superiorizar o que vinha acontecendo. E se a gente for no pé da letra, realmente era questão de estratégia, era questão de inteligência, né? Muito superior para que isso tudo aconteça. E de coragem, né? Uma articulação corajosa, né? Bom, isso tudo, quer dizer, isso a gente ainda está pesquisando, né? Nós não temos todas as respostas. A gente tem feito pesquisas com os alunos lá do Instituto, que são pequenas pesquisas, mas que acabam revelando uma coisa ou outra importante. Mas assim, ainda existe muita coisa por se fazer, né? Por exemplo, eu estimo, né, que esses quilombos do Campo Grande, o complexo quilombola do Campo Grande, ele é um fenômeno muito importante na história do Brasil, porque, é claro, a gente tem relatos de o fenômeno quilombola acontecendo no Brasil todo.
e que Palmares é o maior. Mas assim, até onde eu já li, do que eu já pesquisei, talvez esses quilombos da nossa região possam ter sido a segunda experiência quilombola mais impactante em termos de tamanho da história do país. Existe essa possibilidade, né? Se não for a segunda, está certamente entre as 5 mais importantes. Então, a gente está falando de uma coisa importante não só para a nossa região, mas para a história da colonização de Minas e de São Paulo, pelo menos. Entende? Enfim, é isso. Nossa, Tarcísio, assim, que aula hoje, assim, daria pra gente ainda ficar mais umas, assim, nem sei quanto tempo, umas 5 horas e daqui a pouquinho você tá fazendo suas pesquisas, depois eu quero que você volte aqui e vai contando pra gente tudo que tá acontecendo. Por isso que o Sandro usou o depoimento, eu falo muito também, né? Não, foi incrível, eu queria agradecer demais por tudo que você ensinou pra gente hoje, não só uma aula, mas essa busca que você fez pra gente, não só pra você, pro seu estudo, mas pra gente como sociedade, sabe? Não só Muzambinho, como nossa região. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E as portas estão sempre abertas quando você quiser vir pra cá. Ô Thaís, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu sei que o que não faltam na nossa região são pessoas importantes que vocês estão entrevistando, né? E eu não sou uma delas, então eu agradeço a lisonja, agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho, né? O que é sempre valioso para mim, porque o que a gente faz tem que ter uma função social, deve ser conhecido, a gente não faz só para si próprio, né? Então eu agradeço o espaço e agradeço de coração mesmo a abertura para poder conversar desse assunto. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por terem assistido mais esse episódio nosso. Sigam as nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify, canal MilBR. Baixa o aplicativo, gente. É muito legal. Já pode ver de qualquer lugar que você estiver conectado à internet MilBR, lógico. E agradecer a toda a nossa equipe. Hoje foi um programa muito legal. Vamos valorizar nossa cidade, nossa região. Muzambinho é riquíssimo. Cabo Verde, Uruguai, todos os lugares. Nós temos muita coisa para valorizar, para estudar da gente. E um beijo, até semana que vem. E racismo jamais. Valeu.